Bom dia, Boker Tov a todos aqui na sinagoga, Boker Tov para quem está em casa, Boker Tov e Erev Tov e todos os Tovs possíveis para quem vai escutar depois, né? Enfim, hoje estamos aqui dando prosseguimento ao nosso tradicional estudo, né? Toda quinta-feira a gente faz isso, não vou dizer que há milênios, mas há vários anos a gente faz isso. E a gente sempre tenta fazer o estudo da Paraxá uma coisa aplicável para a nossa vida, né? Então, a gente vai aprender aqui várias coisas, mas a ideia é que quando a gente sair ali por aquela porta, a gente fala assim, Ih, valeu a pena, já são 9:30 da manhã, a gente já ganhou o dia, já valeu a pena. Então, essa é a ideia. E hoje, a gente tem como convidado para falar da Paraxá um congregante, não, um sócio, que se chama Ricardo Sichel. Para quem conhece, para quem não conhece, ele é membro da Comissão de Assuntos Religiosos, né? Ele é doutor em propriedade intelectual, né, pela Universidade de Westfalisch Münster, né? Ele foi formado por lá, ele é professor de Direito da Unirio e da UCAM, tá? Bom, então, muito obrigado por ter aceito o convite para falar sobre essa paraxá. E a paraxá de hoje é Vaishev, né? Sobre sonhos. Até hoje acabaram de mostrar um brinco. Isso, tem um comentário. Tem um comentário que eu ouvi semana passada sobre essa paraxá que vale a pena ser repetido nessa mesa e eu farei sempre. Tá bom, que bom. Ficamos honrados. Então vamos lá, Sichel, está contigo. Vitor, bom dia, Boker Tov. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Carla, eu não vi o comentário, então vou ficar muito interessado em querer ouvir. E quando o Vitor me convidou para falar sobre a Paraxá, eu fiquei pensando e deixei um pouco de lado o fato que eu fui durante 35 anos procurador do INPI, e fiquei mais centrado no fato de ser professor universitário. E quando se é professor universitário, a Ana sabe disso muito bem, você fica pesquisando, e sempre acha uma fonte diferente, e essa fonte diferente leva para uma outra fonte, e aí a pesquisa vai crescendo e ela simplesmente vira uma endless story, porque você sempre acha pontos novos. E eu fiz um comentário há um ano atrás sobre Vaishev, e um dos autores que eu usei na ocasião e acabei aprofundando depois em outras leituras, e eu vou trazer para cá, foi o Rabino Yonatan Sachs. E o Rabino Yonatan Sachs, ele destaca na Paraxá a participação de Tamar. É muito interessante porque ele é um rabino, ele era um rabino ortodoxo, mas extremamente esclarecido. Então ele vê a participação de Tamar nessa Paraxá com uma postura extremamente central e importante em todo o dilema. Só que aí eu puxei um pouquinho mais para o meu lado do direito, e quando eu puxo para o meu lado do direito, a gente tem que abordar e tentar trazer essa narrativa para os dias de hoje. Ou seja, o próprio Rabino Sachs, ele fala o que é a Torá, o que é a Torá. A Torá é a história do povo judeu. Ele cita isso expressamente. Então nós temos uma narrativa histórica. E das pessoas que eu já dei uma lida, Emile Durkheim, falava no século XIX que a melhor forma de interpretar um fato é você se afastar desse fato. Então você se afasta dele e você vai ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Emile Durkheim, um grande sociólogo, neto de rabino, se eu não me engano, ele vê essa abordagem, e a gente tem aí que imaginar o seguinte: o que é um dos pontos mais falados dessa paraxá? A história de Yosef, de que Yosef era o predileto, isso gerou um conflito. Conflito faz parte da existência humana desde sempre. Só que, desde a época, pelo menos dos romanos antigos, existe um princípio do direito
que é, hoje em dia, universal, que você tem que admitir o contraditório. E quando você admite o contraditório, você dá, por mais que você ache que a outra parte esteja errada, o direito da outra parte se manifestar. Inclusive, voltando ao Rabino Zaks, por isso que eu trouxe esse livro dele, que é Future Tense, ele escreve o seguinte, que não existe justiça se você não permitir o direito da outra parte manifestar os seus pontos. E aí, quando a gente vai para a história de Yosef, a gente escuta só um lado, a gente não escuta o outro. E aí, como é que seria o outro lado? Como é que seria a posição dos irmãos para justificar esse sentimento de preterição em relação ao elemento Yosef privilegiado, e mesmo toda a história. Deixa eu só fazer um parênteses, não querendo te atrapalhar, Não. mas eu cometi aqui. A gente está com a presença hoje do Braulio Weckersheimer, que está vindo direto da área de conflito para dar um depoimento aqui, para a gente vai dar um complemento aqui nesse estudo de hoje. Ele veio para falar sobre a situação de Israel. Então, vai ainda enriquecer mais, que eu acho que você vai chegar lá também. Ótimo. Porque quando você está envolvido no meio do conflito, você não consegue perceber, às vezes, as coisas que acontecem no entorno do conflito. E o principal dessa história toda, eu acho que é o centro da Paraxá, é você dar importância ao papel dos seres humanos, independentemente de gênero. Ou seja, o ser humano é um papel central, e aí você tem, de novo, o conflito humano, a participação feminina de Tamar. Tem uma rabina francesa que eu sigo, Floriane Chinsky, e ela fala o seguinte, que Tamar ela calcula riscos, e quando ela calcula os riscos, ela faz valer princípios de justiça social. Então, eu acho que isso tudo mostra, primeiro, a Torá ela é uma narrativa histórica, porque se você entendê-la de uma forma não histórica, ou seja, principiológica, aí você também pode entender que Israel seria uma mera alegoria. Não pode ser aqui, acolá, em qualquer outro canto. Não. Israel é um pedaço de terra geograficamente delimitado no lugar certo. Se eu entender isso como uma mera filosofia, eu poderia ter um paraíso. Onde é que é o paraíso? Em qualquer lugar pode ser o paraíso. Você cria a situação de um paraíso. Então, ela tem uma narrativa histórica, sim, e essa narrativa histórica fica mais evidenciada na medida em que você não fala como na mitologia, em personagens perfeitos. A Torá, em momento nenhum, cita homens perfeitos, homens ou mulheres perfeitas. Todos cometem, eu não vou dizer faltas, eles cometem falhas naturais do ser humano. De uma maneira ou outra em nossas vidas, todos nós cometemos erros, equívocos, e a Torá simplesmente retrata uma sociedade da época. Essa sociedade da época é formada por seres humanos normais, e esses seres humanos cometem equívocos, como se leu há pouco tempo, quando em algumas parashiotas anteriores, quando Yitzhak, ludibriado pela própria mulher, Rebeca, dando a bênção para Jacó e não para Esaf. Em tese, seria para Esaf. Se você fosse para um comportamento idílico, perfeito, a mãe iria preferir o primogênito. Afinal de contas, estaria no mundo dos ideais, dos heróis. Não, a Torá é o mundo dos seres humanos. E no mundo dos seres humanos, essas coisas acontecem. Como acontecerá mais à frente que Moisés, num âmbito de raiva, ele não fala com a rocha, se bate na rocha. Se fosse o mundo dos perfeitos, ele iria seguir a ordem, ou seja, iria ser um script monótono até de perfeições humanas, e na verdade não é. E quando ela trata de seres humanos, ela trata também das contradições do ser humano. E aí, quando você traz tudo para o momento atual, que é um momento extremamente difícil,
E aí, chegando já perto de uma conclusão, uma das coisas que mais me deixa assim, preocupado ou ansioso, a palavra eu ainda não sei direito, é, primeiro, uma tendência, algumas tendências. A primeira é uma tendência de vários grupos, inclusive principalmente não judaicos, de encarar a disputa como se fosse um grande torneio de futebol. Então, você tem torcidas. E as torcidas apoiam sem saber por que estão apoiando. Simplesmente repetem ou falam justificativas, e quando você vai ver as justificativas são tão desconexas uma das outras que não tem fundamento histórico, moral, político, nada. Segundo aspecto é você tentar simplificar o conflito a bons e ruins. Não existem bons e ruins. Eu não estou querendo de maneira nenhuma dizer que o ataque terrorista do 7 de outubro se justifica. Ele não se justifica. Mas o conflito não pode ser resumido ao ataque terrorista de 7 de outubro. Então você tem um conflito maior e esse conflito maior não tem bons e ruins. Você tem partes em litígio. E quando você tem partes em litígio, eu acho que se aprende um pouco da história. Falta, talvez, ou pelo menos aqui se tem um desconhecimento, eu prefiro imaginar no desconhecimento do que falta, porque é muito radical falar falta. Desconhecimento não se teve a informação. Não pensar num day after, ou seja, com conflito um dia vai acabar essa guerra. O que você vai fazer no dia depois? Como que você vai organizar um dia depois? E aí, para fechar, só uma lembrança. Em 1941, na Inglaterra, e a Segunda Guerra tinha começado 2 anos antes, começou-se a imaginar o que queria se fazer na Europa pós-guerra. Em 1942, quando teve a invasão alemã na Rússia, tem uma conferência de Teherã, e na conferência de Teherã se reúne Stalin e Churchill, já começando a imaginar o que vai se fazer, e muito antes do término da Segunda Guerra Mundial já se fala na Carta das Nações Unidas, na Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, a reorganização da ordem global para, uma vez terminado o conflito, você partir para uma ideia de pacificação daquela área conturbada. Isso tem que ser levado em conta que, em momento nenhum, as 3 grandes forças imaginaram qualquer tipo de negociação, porque eles acertaram entre si que a única solução possível seria uma rendição incondicionada da Alemanha. Mas, mesmo indo para essa solução única, eles começaram a pensar no day after, ou seja, o que eu vou fazer depois? Porque os seres humanos continuam habitando ali. Você vai ter que saber quem foi o responsável pelos terríveis acontecimentos do 7 de outubro, você vai ter que saber quem cometeu falhas de ambos os lados, você vai ter que processar pessoas que eventualmente cometeram excessos. Tudo isso vai ter que ser feito, mas tem que ter um planejamento. Se você não planejar e começar a imaginar o depois, vai chegar no depois e você vai ficar estagnado sem olhar o momento. E eu acho que é isso que essa paraxá ensina, principalmente através da figura de Yosef. Yosef, quando ele se transforma num escravizado no Egito, quando ele depois se transforma no consultor do rei, ele se torna no consultor do faraó. Por quê? Porque ele fala, olha, vai ter um período de vacas gordas em que você vai separar um pouquinho do trigo, porque dali para frente, depois de um período das vacas gordas, vão vir o período das vacas magras. E se você tiver feito esse estoque, o Egito vai passar esse período sem grandes problemas. Ou seja, foi a visão do futuro. Então, eu acho que essa paraxá, não só como uma narrativa histórica pura, mas como uma visão de que você tem que tirar mensagens, ela indica a importância de um olhar para frente. Ou seja, como tentar equacionar esse conflito. Conflitos humanos não se resolvem de uma maneira muito rápida nem fácil. Isso também, a história está carregada. Quantos séculos foi o conflito Inglaterra-Irlanda? França-Alemanha, França-Inglaterra, Países Bascos até hoje, Caxemira com a Índia, aqui pertinho, a província de Esquimó com Venezuela. Isso tem pelo menos 100 e poucos anos.
Ele já começou em 1800 e pouquinho. E são alguns dos conflitos humanos. Tibete com China, as guerras da Indochina, quanto tempo ela foi? Coreia, ou seja, os conflitos você não resolve num passe de mágica. São soluções políticas, soluções humanas, na qual cada um tem que ceder um pouco para poder chegar num ponto. E esse conflito a gente tem dentro, inclusive da própria comunidade judaica. O que eu acho interessante aí, chegando já na conclusão, é que nesse livro aqui, o Rabino Zaks, ele fala o seguinte, uma das coisas que ele lamenta é o vão aberto, quase que incontornável, entre os ditos ortodoxos e os não ortodoxos, ou seja, não se ter capacidade de criar pontes de comunicação. Então, com isso, Vitor, eu acho que a gente deu uma panorâmica de um texto complexo e longo. Eu acho que foi a Carla ou o Raul, na semana passada, que comentou que essas parashiotes do primeiro livro da Torá são extremamente longas e extremamente ricas em detalhes. Então, tentar pegar tudo em poucos minutos é muito complicado. Obrigado. Foca em 2 pontos, no máximo. Sichel, bom, muito bom teu estudo, assim, em especial essa conexão com se colocar no lugar do outro é fundamental, né? Quer dizer, a tal empatia, né? Se colocar no lugar do outro é fundamental. Eu, como vendedor, vou ensinar um segredo aqui para vocês, se é que eu posso, me permita. Para você vender, você tem que pensar com a cabeça do outro, senão você não vende. Tem que, Gilberto, que é mestre, doutor nisso, ele sabe. Você tem que pensar como o outro. Agora, o que os radicais fazem? Enchem essa coisa de emoção completa e aí você de jeito nenhum vai se colocar no lugar do outro, mas de jeito nenhum. Quem em Israel hoje vai se colocar no lugar do Hamas? Ninguém. Mas isso não é por acaso, né? E vice-versa. Então, quer dizer, a possibilidade de alguma negociação fica do jeito que os radicais querem. Bom, eu não vou me estender aqui. Você tem um detalhe. Se você pegar o exemplo histórico, ninguém imaginava nos anos 50, 60 que o IRA iria negociar uma solução com a Inglaterra. E no final dos anos 70, início dos 80, acho que foi o governo Tony Blair, conseguiu-se de lado a lado o ambiente político para essa negociação e se colocou uma pedra nesse conflito. Então, você tem que chegar. Existe, eu acho que é uma frase de Bismarck: o mundo tem que estar maduro para a coisa acontecer, não é eu querer. Sim. Agora, interessante que isso tudo vem do pensamento, né, de você se colocar no lugar dos irmãos, que eu acho que foi isso que o Sadiq da semana passada. Então, o comentário que eu ouvi na semana passada, muito interessante, onde isso eu já falei várias vezes nos estudos, que a gente tem que parar de achar que os nossos... Ai, gente, tão perto dessa câmera, eu tô... Muito perto. Obrigada. Quando eu olhei, tipo, caramba, meu ali. A gente tem que parar de achar que que os personagens bíblicos são seres perfeitos. A Torá nos mostra again and again, over and over, que eles não são. E eu ouvi um comentário de um menino que fez bar mitzvah semana passada. Casualmente ele é filho do Vitor e casualmente ele foi meu aluno. Onde ele levantou para mim um dia e disse: Morá, eu acho que Yosef não foi... Depois a gente achamos uma palavra, porque ele queria dizer, ele não foi empático, porque a gente falava em aula, quem é que quer chegar o tempo todo e dizer: gente, olha só, eu tive um sonho que eu sou melhor que todos vocês. Aí, de novo, gente, olha só, eu tive um sonho que eu sou melhor que todos vocês. Somado-se ao fato da preferência paterna. Eu mesmo brinquei com o Davi, que até eu queria jogar o Yosef no poço. Então, o Davi fez um comentário muito legal sobre o fato de ter faltado empatia de Yosef, que, já que pelo relato que a gente vê, é uma pessoa que foi dada uma... Eu não quero usar a palavra dom,
mas que foi dada um presente de receber esses sonhos, ele não usou esses sonhos num primeiro momento, depois ele aprendeu a usar com uma benevolência. E aí ninguém... Então, esse foi o comentário do Davi. Eu fiquei extremamente orgulhosa, porque a gente tende a ver as crianças indo atrás do normal. Eu gostei que o Davi, ele... Mas eu quero fazer só mais um comentário que aí é meu. É muito difícil, Ricardo, Ricardo Zichel, não Ricardo Zichel. É muito difícil, nesse momento, para começar, a gente não tem que negociar, a gente não tem que nos colocar no lugar do Hamas. Isso eu vou bater o pé até o final. A gente tem que nos colocar no lugar dos civis de Gaza, que não tem nada a ver com isso tudo. Dizer que não existe um culpado e um certo dentro das barbáries, não existe alguém que possa, não existe discussão contra bebês decapitados, fica muito difícil. E sim, a gente tem que achar alguém com quem negociar, e o Hamas nunca vai ser essa entidade para a gente negociar. Golda Meir, não é uma frase minha, é uma frase da Golda, que ela diz: a briga com os árabes não tem nada a ver com território, não tem nada a ver com nada, tem a ver com o fato deles acharem que a gente não tem o direito de existir. E quando existe uma invasão dessas e barbáries, se a gente começar a falar, ninguém mais consegue colocar um pão de queijo na boca, fica complicado. A gente tem que negociar com os palestinos civis que não têm, que eles sejam representados por outra entidade. Com o Hamas, a gente nunca vai conseguir discutir, porque mesmo eu li o livro O Filho do Hamas, que eu recomendo para todo mundo, é maravilhoso. Até o Youssef, acho que é o nome dele, ele teve agora em São Paulo. Eu li esse livro já faz uns anos. Ele mesmo diz: meu pai é fundador do Hamas, o Hamas nunca vai fazer paz com Israel. Então, se o filho do fundador do Hamas diz isso, né? Então, era isso. Mas excelente comentário, Ricardo. Não, Carla, eu concordo 100%. No ataque do dia 7 de outubro não tem que comentar. Primeiro, uma coisa, até pegando uma parte, eu às vezes escutava a pessoa, esses malucos. Não gosto desse termo maluco, porque se a pessoa não é mentalmente sã, você não pode nem punir, porque o mentalmente sã não é punível. Então, são criminosos, sim. Aí a gente até pode lembrar de uma expressão que talvez seja aplicável da Hannah Arendt, a banalidade do mal, quando ela citou. Então, a questão do 7 de outubro é uma questão que tem que ser analisada separadamente como um ato criminoso. Quando eu falo do bem e do mal, talvez não tenha ficado claro, é quando você fala do conflito israelense e palestino, não, um lado é o bom e outro lado é o mal. Isso aí é que não tem. Tem ruim dos dois lados e bons dos dois lados. E Vitor, mais do que empatia, e daí também excluindo a questão do Hamas, que não tem justificativa, que se o ataque do dia 7 de outubro fosse um ataque contra alvos militares, aí você podia dizer, está dentro da lógica da guerra, por mais que eu discorde da guerra. Aí agora, você tem que sempre, no conflito, ouvir todo mundo para tentar entender o que existe lá. Muito bom. Olha, vamos agora, nós temos aqui a presença do Braulio Wenkersheimer, que é um filho da Ari, uma cria da Ari, que está aqui nos prestigiando aqui nesse Minyan. Ele veio de Israel e foi convidado, então, para nos falar sobre isso, sobre a visão de alguém que está sofrendo na pele todo o conflito. Bom dia, obrigado pelo convite. Gilberto me convidou para falar um pouco sobre como está em Israel nesse momento. Eu não tenho pretensão agora de entrar em questões políticas, porque eu acho que assim, até já foi um pouco abordado aqui agora, vocês já tiveram até a presença do André Last aqui, então quem sou eu para falar de visão política de Israel nesse momento? Mas eu queria, pegando o gancho das duas falas que a gente teve agora, eu acho um pouco mais complicado do que parece ser, naturalmente, você estando dentro
Eu fiz ali há exatos 3 anos, com bastante ideal. Enfim, minha história de vida é totalmente ligada à Ari e Hazit. Eu sou bastante sionista nesse aspecto. Meus filhos me perguntam: por que você demorou tanto para fazer aliar? Tudo na vida tem um processo de amadurecimento, e eu achei que quando eu estava fazendo 50 anos, eu acredito que seja um pouco da metade da minha vida, era o momento de buscar alguma coisa, como diz em hebraico, mais mauti, mais significativa, e, enfim, a gente tem zero arrependimento. Sobre isso, justamente, uma semana antes de começar a guerra, exatamente uma semana antes, assim, a minha mulher também é filha do mesmo lugar, cresceu, nasceu na área, sócio de fundadores, foi da Hazit a vida inteira. Então, a nossa história é muito paralela, ou nem paralela, é junta, né? Porque a gente está junto há muitos anos. E ela comentou, apesar das nossas dificuldades da aliar, só fazendo um preâmbulo um pouco da minha história agora, que nós fizemos aliar, deixamos um filho no Brasil, que não quis fazer aliar com a gente por motivos de estudo, enfim. Enfim, eu tinha expectativa que um dia ele iria, não tenho mais essa expectativa muito grande, não. Mas essa é outra questão. Mas, por que eu estava falando isso? Porque a minha mulher estava comentando que há muito tempo a gente não se lembra um momento na vida em onde a gente estava tão feliz. Assim, e como dizem, eu sou o maior proselitista da aliança, quase um catequista aqui, enfim, mas realmente, se eu pudesse levar todo mundo para Israel, eu acho que esse é o nosso caminho, e eu continuo cada vez mais certo disso, apesar desse momento agora. Muita gente me ligou do Brasil perguntando: você não vai voltar? Amigos não judeus, principalmente, que não conseguem ter a dimensão do que é pertencer a alguma coisa como primeiro ser judeu e depois o que é Israel, como não como um país, mas como ideia, né? Porque Israel, para a gente, principalmente para quem não estava em Israel, é muito mais uma ideia do que efetivamente uma nação. Enfim, e a gente estava comentando isso, ou seja, a gente nunca esteve tão feliz por todos os aspectos, pelo ambiente, pela sociedade israelense, com todas as suas dificuldades, com as amizades que a gente fez, com as oportunidades profissionais de crescimento que nós dois estamos tendo lá. Então, assim, e aí você é confrontado com uma situação dessa, que é o que todo mundo fala. E aí? Mas Israel é perigoso. Israel tem guerra. A gente sempre acha que é uma coisa remota, distante, e de fato aconteceu agora, e está acontecendo. Então, isso nos põe de frente a um monte de outros questionamentos. Pô. Ok, além de tudo isso que eu falei, uma grande motivação para sair do Brasil, do Rio de Janeiro, a gente deixa a família toda, é a segurança. Israel é um país ultra seguro, o Rio de Janeiro é o lugar mais inseguro do mundo, enfim, fazendo os contrapontos. Então, você vai estar em Israel, a gente se sentir no lugar mais protegido e seguro do mundo. Então, assim, acho que o primeiro grande, enfim, coisa que a gente pode tirar desse momento é o que aconteceu no dia 7 de setembro em diante. 7 de outubro, 7 de setembro. 7 de setembro também foi ruim. Enfim. O que aconteceu no 7 de outubro em diante, que principalmente para todos nós que estamos lá, é a perda de uma sensação de segurança e de invulnerabilidade, que é uma coisa que, vamos dizer assim, quando você pensa, ok, somos desse tamaninho aqui, cercado de inimigos de todos os lados, enfim, guardadas as proporções, inimigos maiores, menores, ameaças constantes, mas o que nos deixa seguros de morar aqui? Primeiro que, assim, do ponto de vista de vida no dia a dia, não há insegurança urbana, nunca teve, ou seja, é uma coisa que para a gente é muito latente no Rio, medo de andar, que sempre brinca, a gente anda que nem ventilador, olhando para um lado para o outro, isso não existe em Israel, ou seja, principalmente em Tel Aviv, onde eu moro, enfim, nas grandes cidades. Mas, por outro lado, o medo de você ter um ataque, de você ter um evento como esses, para a gente sabe assim, ok, é uma coisa muito remota, porque Israel tem a maior inteligência do mundo, tem o maior exército do mundo, tem o maior Mossad do mundo, enfim, serviço secreto. E aí, quando você se depara com um evento como esse, onde o que veio à tona é a nossa fragilidade, vulnerabilidade, eu diria assim, do ponto de vista de visão de não pessoal, mas de sociedade, é o maior impacto. O maior impacto. Assim, tem outras pessoas, Ricardo tem família lá também, deve estar vivendo isso bastante intensamente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente leva em questão, porque assim, você começa a questionar, ok, eu estou aqui, eu sei que é um lugar perigoso, mas eu me sinto 100% protegido. E agora, eu me sinto 100% protegido? Não mais.
Assim, de fato, esse é o primeiro sentimento de todo mundo. E essas ações, agora não justificando, mas tentando explicar, e a gente discute muito isso, porque todo mundo fica, mas como aconteceu? Por que aconteceu? Esse foi vamos dizer, o luto da primeira semana, independente de todas as mortes, todas as atrocidades que aconteceram, das barbaridades que a gente nunca viu antes no mundo. Mas é um luto assim, de Israel em relação, não só aos israelenses, os olim, todo mundo, em relação a essa nossa perda, e essa perda dessa nossa soberania em termos de segurança, ou seja, nosso sentimento, não que a gente tenha perdido efetivamente, mas essa sensação que a gente tem, que nós somos acima do bem e do mal do ponto de vista de proteção e segurança, isso foi a primeira coisa que veio à tona. Eu digo o seguinte, a gente em Israel dizia assim, estou na casa da mamãe, que é o lugar mais seguro e mais protegido. Você acha que nada vai te acontecer aqui, só se eu sair daqui tem o risco. Mas você está dentro da casa da mãe, alguém invadiu, e a sensação assim, que a mãe olhou e não fez nada. Assim, essa vamos dizer, psicologicamente falando, talvez, o maior impacto, a maior dor. E quem estava lá perto da zona de conflito, pior ainda, porque eles sentiram na pele a dificuldade e a distância da Tzavá em chegar, em resolver o problema, enfim. Os caras no dia 7 de outubro, o que dizem, nadaram de braçada, eles levaram tantos reféns, ninguém tinha planos de levar mais de 200 reféns, mas o que dizem que foi tão fácil, que eles foram levando, foram matando, que até chegarem para efetivamente estancar o que estava acontecendo, eles tiveram muito tempo de fazer tudo isso. Então, assim, a maior dor, a primeira nossa é essa, é botar em questão isso, que é a nossa segurança absoluta e essa confiança total no Exército. E grande parte desse poder que está sendo mostrado agora, dessa agressividade de Israel, que tem gente que critica mais, tem gente que critica menos, tem gente que acha que tem que fazer, tem gente que não tem que fazer, é parte da propaganda da Tzavá, de mostrar, olha, falhamos de alguma forma, mas somos invencíveis, vamos resolver o problema, continuem mantendo a confiança em nós, porque se isso não acontecer, enfim, aí a ideia de Israel é muito difícil de se sustentar. E, enfim, isso faz parte da história do povo judeu, guerras e expulsões já há milênios, referindo-se à Torá, e na história recente de Israel, desde 1948, quando foi fundado o Estado, a gente sobreviveu a guerras e pela primeira vez, pelo menos na minha existência, eu não me lembro da Guerra de 73, eu era muito pequeno, mas eu nunca tinha ouvido falar publicamente na televisão, nos meios de comunicação, na subsistência do Estado de Israel. Uma coisa, para mim, na minha cabeça, é uma coisa tão consolidada, é uma coisa que é inquestionável, entendeu? Assim, e pela primeira vez a gente estava ouvindo, e é o que se fala no dia a dia, lutando pela nossa casa, pela nossa existência. Você começa a pensar, será que tem risco da nossa existência não existir mais? Enfim, então, são muitas coisas que fazem com que a gente que está vivendo lá no dia a dia se depare com questões que a gente nunca se viu enfrentar antes, enfim. E aí, falando agora da sociedade israelense, que a gente estava falando da questão de como resolver isso, a sociedade israelense acho que é a sociedade mais complexa do planeta, não tem a menor dúvida, né? Porque nós somos um povo, vamos dizer assim, na maioria judeus, mas dentro do povo judeu tem N correntes diferentes e visões completamente diferentes. Uma coisa que eu entendi quando eu cheguei lá, agora eu nunca tinha morado em Israel, é que o israelense ele não tem a dimensão, na minha visão, de israelense médio geral, de que Israel realmente é a pátria dos judeus, de que o mundo inteiro, que toda galuta olha para Israel como centro da existência do judaísmo. Eles sentem que Israel é um país, Israel, e eles são israelenses, como o brasileiro é brasileiro, como o alemão é alemão, enfim, eles não entendem que, eu vejo, pelo menos as pessoas com quem eu convivo, os Hilonim, principalmente os não religiosos, que Rosh Hashanah é feriado israelense e não judaico, eles não entendem que Pessah assim, talvez tenha sido um pouco simplista, mas isso é o que eu sinto com as pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho com pessoas israelenses, a maioria delas não religiosa. Então, eles vêm assim, que nem a gente vê no Brasil, dia de, sei lá, São João. Você lembra? Natal. São comemorações que são locais. Não conseguem fazer uma relação direta disso com umas histórias de 3.000, 5.000 anos, de que o mundo inteiro se mobiliza, o mundo inteiro judaico, naturalmente, para viver isso. Então, assim, é um extremo dessa visão do israelense, que é, como eles chamam, Hilonim, que o que a gente vive aqui, assim, agora fazendo uma parte, o meu judaísmo, que é o meu judaísmo liberal reformista diário, eu nasci na área e cresci na área, então o meu padrão de judaísmo é esse aqui, enfim, nunca tive outro.
eu não consegui me encontrar lá, nesse aspecto, porque não tem alguma coisa meio termo. Ou eles são zero religiosos, zero, ou são partem para a ortodoxia, que a ortodoxia não necessariamente é Haredim de Peot, mas são judeus que guardam Shabat, que guardam Kashrut, que guardam, enfim, todo tipo de tradição. Essa é a minha visão também. Então, tem um gap muito grande. Isso posto assim, em relação ao conflito, em relação ao que é a terra de Israel, o que é nosso, o que não é nosso, é um abismo tremendo, porque para os religiosos, e é o que é um grande fator gerador do conflito, não do atentado do Hamas, não vou entrar em mérito de Hamas, mas estava falando em como resolver o conflito, é muito difícil, porque os religiosos são também fundamentalistas dos ortodoxos, dizendo que o território é todo nosso, ou seja, não há dentro do judaísmo, não há dentro do povo judeu uma demanda ou uma visão de expulsar ninguém, ao contrário, mas o território é nosso, vai morar lá também. Enfim, isso é uma questão política complicada para Israel, por um lado, e, por outro lado, é uma questão que faz parte, que é o fundamento do conflito que eles, os palestinos, que enfim, agora se questiona quem é palestino, quem não é, de onde surgiu, quem foi, qual a história desse povo, se existia, se não existia, enfim, tem N correntes, mais uma vez, eu não vou entrar nesse tipo de questionamento, mas eles também acham que é deles 100%. Então, assim, a diferença básica é assim, os judeus ortodoxos entendem que a área da Cisjordânia, qualquer área que esteja dentro da terra delimitada, que foi historicamente nos concedida por Deus, enfim, que é a nossa terra prometida, é tudo nosso, não é de mais ninguém. E eles acham que é tudo deles, por uma questão histórica talvez mais recente, mas eles acreditam que ali só pode ser tudo deles e não pode ser nada nosso, que a gente não possa existir. Então, assim, o diálogo, e aí eu não estou falando, nossa, nem só entre radicais, tem correntes diferentes de visões palestinas, mas abertas ao, vamos dizer assim, ao acordo, à divisão de dois estados, mas assim, a minha sensação é que a grande maioria não tem essa visão tão clara de que quer esses dois estados coabitando, assim, tanto que ficou popular agora esse negócio do Rio ao Mar, enfim, e ninguém conseguia entender o que era Palestina livre, o que é assim, livre de nós, de judeus. Enfim, então esse é um ideal que eles têm, mais uma vez, eu não estou generalizando, não é 100% das pessoas, existe gente de tudo quanto é tipo, em tudo quanto é lugar, mas hoje, com a ferida aberta do jeito que está, no momento da guerra, do conflito, o que a gente sente é isso. São polarizações de fato. E agora, naturalmente, voltando para o que o Ricardo estava falando, a conversa, realmente você não tem. O Hamas hoje, de fato, está na liderança de Gaza e tem grande influência na Cisjordânia também, porque eles têm grupos locais em todos os lugares. E é um grupo com quem você não tem diálogo, porque o diálogo deles é assim, vocês não podem existir, eles querem a nossa morte. Então, não tem meio termo nesse momento, por mais positivo e sonhador que eu seja, infelizmente, eu não vejo muita solução para esse conflito nesse momento, porque uma solução de paz, que você imagina que os dois lados têm os mesmos desejos, que têm mesmos valores para poder negociar algo para o futuro, é um pouco complicado. Mas, enfim, só terminando, eu fui para um outro lado, acabei falando um pouco mais da visão geral, só falar um pouco da nossa vida, como é que está lá nesse momento. Enfim, nós moramos no centro de Israel, eu moro em Tel Aviv, então, Tel Aviv, tirando o que a gente se acostuma com a nossa rotina de ouvir uma sirene e correr para o bunker, é aquele negócio, né? A primeira vez você, igual ser assaltado aqui, primeira vez você se assusta, a segunda vez você fica nervoso, a terceira vez você já se acostuma. Então, assim, ninguém gosta de se acostumar com o que é ruim, mas, infelizmente, nós, seres humanos, graças a Deus, por outro lado, temos a tendência de se acostumar com aquilo que é bom, de preferência, mas com o que é ruim também. Então, assim, sabendo que, de alguma forma, nossa integridade física não está abalada, porque a gente confia muito ainda no sistema, no Iron Dome, isso é uma coisa bastante interessante, que os responsáveis pela segurança, eles veem, o Picudei Oref, eles vêm na televisão toda hora dizer, se protejam, porque isso aqui não tem garantia de 100% para que nunca sejam culpados, se cair um míssil, eventualmente eles sejam culpados, porque eles deviam proteger, não protegem, eles dizem bem claro que é 90% aproximadamente de chance, mas a gente se sente, principalmente das regiões centrais, quase 100% seguro. Basta correr e se abrigar num abrigo, assim, falando agora assim, basta é simples, mas é fácil, assim, você tendo um bunker, tendo um que a gente chama mamada, um quarto seguro dentro de casa, você vai, se abriga, passa 10 minutos, você sai e vida que segue.
tirando a parte quando você está em movimento, ou seja, eu continuei trabalhando desde o primeiro dia da guerra, não paramos em nenhum momento, porque existiam regras do Pico de Orff, que é o... Como é que chama Pico de Orff em português? Pico de Orff. A Orff, que é o sistema de... Hã? É o pessoal que dá as regras de como se manter, o pessoal é a segurança, vamos dizer assim. Se você tem um quarto seguro, se você tem um lugar que possa abrigar determinado número de pessoas, dependendo da distância que você está do conflito, tem mais ou menos risco. Então, assim, minha empresa, uma empresa israelense onde eu trabalho, 100% eles seguem exatamente a risco. Então, como não tinha nenhuma recomendação de ou de trabalho de casa, nós continuamos trabalhando no escritório do primeiro dia até hoje, normalmente. Eu trabalho numa indústria de cosméticos, a fábrica continua funcionando normalmente, e o que acontece é que quando toca uma sirene ou outra, a gente corre para o bunker e daqui a pouco volta, e vida que segue, enfim. Tem gente que fica mais nervoso, gente que fica mais calma, enfim. A minha esposa trabalha num hangar, primeiros 15 dias ficou em casa, o que eu digo que para ela foi muito pior do que para mim, porque eu estava mal ou bem mantendo a minha rotina, então, tirando a parte que eu ia de casa para o trabalho, que realmente isso assusta, você ter que sair do carro, se jogar no meio da rua, ou correr para um prédio, enfim, dependendo de onde você está, isso gera uma situação de insegurança muito grande. Primeira, segunda vez, a terceira vez você já se acostuma, que me aconteceu já umas 3 ou 4 vezes. O resto, dentro do escritório, é só descer, subir, ou enfim, onde quer que seja quarto seguro. E 15 dias, como minha esposa estava em casa, ele teve muito mais tempo de ficar pensando nos problemas, nos riscos, etc. e tal, do que nós que estávamos com a cabeça ocupada de alguma forma. E, enfim, apesar de que, mesmo no escritório, o computador está aberto 24 horas, a internet aberta 24 horas, o WhatsApp, notícias de todos os lados, dava para, de alguma forma, seguir adiante, porque, enfim, tem clientes fora de Israel, e todo mundo ligando, todo mundo perguntando, e a gente acalmando o resto do mundo. Então, assim, por outro lado, isso é uma outra coisa importante também. Nós lá, eu acho que a gente sente, como é que eu vou dizer, não é menos tensão, mas essa ansiedade que vem de fora é uma coisa que, para a gente, principalmente para os Olima, é muito ruim, porque as notícias que vocês têm aqui, ou que tem no resto do mundo, não são notícias, não são fatos. Muitas vezes são fatos interpretados e especulações de analistas. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, é o que eu acho, você acha, mas não é de fato o que está acontecendo. Então, nas primeiras semanas, quando o mundo inteiro dizia que o Irã ia entrar, que a guerra ia ser escalonada, não sei o quê, isso gerava uma ansiedade muito grande para a gente, mais vindo de fora do que de dentro. Israel não se falava tanto disso, ao contrário, Israel está tentando preservar o povo da melhor forma possível, passar notícias objetivas e que a gente senta o mais seguro possível. E eu tenho uma filha, a minha filha pequena, que está lá, que está na Tzavá. Então, isso, para a gente, assim como todos os filhos dos nossos amigos, que têm mais ou menos a mesma idade, faz com que a gente viva intensamente a rotina da guerra. Graças a Deus, a minha filha está numa área, vamos dizer assim, para mim, né, de inteligência, então ela não está no campo, não está perto de Gaza, não está em zona de conflito, mas, por outro lado, apesar de garantir a integridade física, a questão psicológica é muito forte, enfim, muito impactada, porque a maioria dos amigos dela, seja brasileiros ou os amigos que ela já fez em Israel, de várias outras nacionalidades israelenses, estão efetivamente no fronte. A gente tem filhos de amigo que liga e para os pais fala: estou desligando o telefone, estou entrando em Gaza. Então, assim, isso não tem como explicar. Assim, nós ficamos absolutamente apavorados como eles ficam, porque você não sabe o que pode acontecer, enfim. Você espera que não aconteça, mas você sabe. Então, assim, a nossa vida, a gente, enfim, é pontuado por esses momentos de tensão e eu acho que faz parte da nossa autorresistência como judeu, como israelense, como brasileiro, sempre tentar ver o lado positivo e sempre tentar tirar alguma coisa de bom nisso e se proteger de alguma forma. E ontem eu estava conversando com alguém, não é importante fazer terapia de grupo. Olha, a terapia de grupo e a terapia que a gente tem feito que é melhor é estar junto com os amigos. Tá? Enfim, só concluindo, assim, isso é uma coisa que a gente sente no país de uma forma geral. A sensação de mobilização de todo mundo mesmo, em tentar ajudar uns aos outros que estão do lado, em tentar ajudar os soldados, em tentar ajudar as famílias que foram deslocadas, porque o mundo não fala, mas existe mais de 200 mil judeus israelenses
fora das suas casas, seja os do sul, seja os do norte também, que foram evacuados. Assim, então, a gente tem amigos que efetivamente trouxeram essas pessoas para casa. Tem hotéis, mas tem gente que trouxe para casa, enfim. Então, o que a gente tem feito para, vamos dizer assim, passar de forma mais amena esse período todo, além de seguir a vida normal e tentar acalmar as pessoas que estão do lado de cá, é viver junto com os amigos. A gente se reúne todo Shabat, no mínimo, com todo mundo. A gente, quando o Hayal, filho dos nossos amigos, volta do campo e vem para casa, a gente faz Shabat, faz homenagens. A gente tenta transformar isso numa coisa, vamos dizer assim, mais positiva possível dentro desse cenário todo. Então, assim, acho que de uma forma geral, essa era a minha ideia, dar um apanhado para vocês. Se alguém tem perguntas, fico aberto. Pô, muito obrigado, brother, muito obrigado. Um relato muito importante, nos coloca assim, né, vivendo o momento lá. Bom, assim, certamente vão ter perguntas, eu vou agora seguir a sequência das pessoas que pediram a palavra. Vamos passar a Daniel Oran, depois ao Edídia, e quem mais quiser, só me levantar a mão. Ricardo, ok. Muito tempo eu já vi várias histórias sobre o Mossad, e o Mossad errou várias vezes na vida, e muitas vezes eles sabiam o que ia acontecer, mas a parte política não deixava fazer nada. Ataques e fazer morte. Eu imagino muito que isso que aconteceu agora no dia 7 foi uma situação dessa. Eles estavam negociando com a Arábia Saudita para fazer uma paz, um acordo, e chegou essa notícia, essa informação que haveria um ataque. Mas o que acontece olhando do ponto de vista de Israel? Você sabe que vai ter um ataque. Se você vai lá e ataca primeiro, o mundo inteiro, a Arábia Saudita e o mundo inteiro, Israel atacou primeiro. Então eles não podiam fazer nada. O máximo que fazer é botar mais guardas ali na fronteira, mas pela quantidade de mísseis que explodiu lá, o negócio era muito grande. Independente das sequestros, a quantidade de foguetes que foi era uma coisa muito grande. Ele teria que atacar primeiro. E esse ataque primeiro ia ser um problema político. Por isso que eu acho que tem essa informação é muito importante dentro desse contexto de que como é que eles deixaram acontecer. Não, eles não deixaram, mas tinha um monte de coisa acontecendo em volta. No que falaram aqui do Hamas, eu acho que a visão do Hamas lá naquela região de Gaza é igual nós aqui no Brasil. No Brasil temos 50% do povo que votou na esquerda, 80% que votou na direita. E hoje nós somos seguidos pela esquerda, o que a esquerda, as besteiras que eles fazem lá em Brasília, a gente tem que seguir. Não dá para dizer, não, eu sou contra, eu digo aqui, mas não muda nada. Lá é a mesma coisa. Lá eles metade lá, ou mais um pouquinho lá, votou no Hamas virou poder, e aqueles que são contra levam uma bala na cabeça, levam um apanho, e o resto tem que segue, vai, é difícil, uma coisa política. Nessa questão que você falou de Israel, nós viajamos para Israel 2 vezes nos últimos anos, ficamos quase 30 dias, eu senti exatamente isso, que o povo israelense não é um povo religioso, é um povo normal, igual aos outros, e qualquer contato que nós tivemos com os feriados judaicos ou com alguma coisa de religião foi com os ortodoxos. Eu não sou ortodoxo, mas dancei com eles, fizemos lá todas essas festas que tinham, nós fomos. Muito legal, eles levantam essa coisa, eles tentam manter essa coisa viva lá, porque se eles não existirem, acabou a religião lá em Israel. Eu senti muito isso. Essa coisa essa diferença do povão e dos religiosos. Os religiosos é que seguram essa tradição religiosa. E complementando, você falou sobre justiça. Às vezes a justiça tem os dois lados, né? Você tem que ter as duas pessoas para contradizer, mas às vezes é difícil. Suponha que eu desenhe na mesa o número 6. Eu vou olhar daqui e vou dizer que é o 6. Você vai olhar daí e você vai dizer que é o 9. E os dois estão certos. Aí alguém vai dizer, não, você está certo, é injusto para mim. Eu estou certo, é injusto para você. Quer dizer, tem que ter uma terceira visão de fora para poder dar essa realidade do negócio. Porque às vezes não basta ter os dois lados, um está certo, outro está errado. É muito vago isso, né? Obrigado, Daniel. Obrigado aí pelas ideias. Não, eu queria só te fazer... Por isso que você tem o juiz. Porque se você não deixa as partes resolverem, você tem um terceiro. E tem até um trecho na Torá, mais adiante, que você vai ver que Moisés é orientado pelo sogro a ter instâncias de decisão. Vai ter um grupo, mais um grupo. Você criam instâncias para não ficar tudo sobrecarregado nele. Então, por isso que você tem a pessoa, vamos dizer, em tese, o homem não é neutro, uma pessoa isenta, olhar e dizer, ó, por isso, essa é o ideal, outra vez, o mundo do ideal. Não, só antes de passar a palavra, tem o Ricardo, tem o Edília. Você lá em Tel Aviv não frequenta onde o Rodrigo Boncel faz o trabalho dele, o Carter Center?
Beth Daniela. Porque lá eu acho que seria um caminho. Eu também, em Israel, eu sou a Shomer de Sair, você, a gente viu esse mundo, a parte da área, lá em Israel a gente fica órfão, né? Porque ou você está aqui ou está ali. Mas a gente tem que falar que existe essa possibilidade. Aí eu queria ver se você frequenta ou se não frequenta, por que não? Enfim, ainda não, está nos meus planos, porque então eu tá morava bom. até 2 meses atrás em Natânia, e Não, quero começar a falar, não. eu morava longe de lá, agora eu estou relativamente perto, mas acontece que o Shabat, nosso Kabbalat Shabat, ele virou uma coisa muito mais família, muito menos congregação grande, muito mais família e amigos. Então, de fato, a gente, assim, a partir de 6h30, 7 horas, como o país para, quase totalmente, assim, a gente já está em casa, a gente já está preparando o jantar, a gente faz Kabbalat Shabbat em casa. Então, assim, o momento que eu frequentava mais a sinagoga, que era nas festas de todos os Kabbalat Shabbat, eu vou mais nas festas, e aí a gente acaba indo onde é mais perto de casa, que não necessariamente é ali que já me falaram, eu não conheço ainda, que é o Beit Daniel, que é ali na norte de Tel Aviv, dá para eu ir, ainda não fui. Mas tem um outro sinagoga que é Beit Israel, não sei se vocês conhecem, que faz o Shabbat, Kabbalat Shabbat no Namal. Namal, enfim. Eles também são um grupo que tem bastante, vamos dizer assim, similaridade com o que a gente acredita, apesar de ser mais massorti e tal, enfim, mas traz mais para a gente o nosso judaísmo. Mas, enfim, ainda falta esse pedaço. Tá A bom. minha religiosidade ainda está na área. Olha, então vamos fazer o seguinte, a gente está bem avançado, mas a gente vai avançar até uns 9h45, pelo menos. Ilana, depois vamos passar para o Ricardo. É rapidinho aqui. Eu só queria saber se vocês receberam ontem uma petição, uma informação para assinar uma petição de um documentário que foi lançado ontem no Netflix, antissemita, e que descreve o IDF como um monstro do mundo. Então, só para informar isso, que tem uma petição rolando para tirar do ar. Viu? Em que 1 hora teve 3.000 visualizações. Netflix que faz um retrato do IDF, coisa horrorosa. Valeu? Bom, primeiro, Ricardo, desculpa que eu precisei falar com o Sérgio, então perdi o início da tua fala, mas o que eu ouvi gostei muito. E, Daniel, super obrigado. Recomendar que você vá no Beit Daniel, acho que é legal. Recomendar que você vá no Beit Daniel, acho que você vai gostar. De vez em quando, não precisa ser sempre, mas de vez em quando, começar o Shabat de família lá pode ser interessante para vocês. Mas o que eu ia falar era em relação a Paraxá, e vinculando a essa questão de dia seguinte, né? Eu acho que a gente acaba colocando num segundo plano, quase sempre, a questão educacional. Nós temos, né, uma urgência em relação à habitação, à saúde, à segurança, né, as coisas que nos afligem hoje, e a gente muitas vezes acaba sendo negligente em relação à educação. E me parece que não há uma saída razoável em nenhum lugar, nem no Brasil, nem em Israel, ou qualquer outro lugar, sem que existam investimentos e um pensamento sério, né, um planejamento estratégico adequado e positivo em relação à educação. E eu acho que essa paraxá de hoje nos mostra isso de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito clara, né? Yosef não é como é por acaso. Os filhos de Yaakov que se revoltam contra Yosef não são como são por acaso. Logo no início da paraxá é sinalizado o quanto que Yaakov diferenciava Yosef em relação aos demais. Yosef tinha todos os motivos para achar que os outros deveriam respeitá-lo e deveriam reverenciá-lo, porque era assim que ele era tratado, como alguém diferenciado e especial, né, acima dos demais. E isso é educação. Ou seja, quando a Torá nos traz uma história como essa, ela também está nos evidenciando o quanto que a educação é fundamental. Então, só queria sinalizar que a falta de empatia de Yosef, ainda que ela pudesse ser trabalhada por ele mesmo,
num determinado estágio, ela foi muito impactada pela educação que ele estava tendo. E isso a gente precisa muito evitar. A gente precisa ter uma educação, no caso de Israel, uma educação para a paz. Os palestinos precisam ter uma educação para a paz. E, de forma geral, precisam ter uma visão de mundo que seja construtiva e não destrutiva. Interessante essa visão, realmente nunca tinha pensado assim que realmente os pais podem ter sido culpados pela conduta de Yosef, por mais que ele pudesse refazer, muito interessante. E sobre essa tua visão da paz, né? Eu queria sempre lembrar que a gente está em paz com o Egito e está em paz com a Jordânia, do Egito 78, com a Jordânia desde 92. Aí vão dizer, lá são ditaduras, é verdade. É verdade. Mas enfim, mas é possível, porque você tem um caminho, talvez um caminho meio torto, mas é uma possibilidade que se implante, então, ditaduras que façam o bem, né? Sei lá se isso é possível. Falei aqui coisas horríveis, talvez não, mas é verdade. Bom, passando aqui a Andréa... Quem? Zeca. Zeca. Zeca Stein, e a gente fica vendo um pouquinho. Tá me reagindo. Então, alguém aqui já viu o canal no YouTube chamado Contraste, do Rabino Rony Gurvitz? Já viu? É muito bom. E lá disse que a capa que Yaakov deu para Yosef era a mesma capa que Adão fabricou para si quando foi expulso do Gan Eden. Sendo que essa capa tinha poderes mágicos para quem usava. E por isso que os outros irmãos, por isso que os outros 11 filhos de Yaakov queriam tanto essa capa. Só que teve uma hora, que eu não lembro qual direito, que ela foi enterrada em algum local desconhecido no deserto. Para não gerar mais briga por causa dela. Isso não está na Torá, mas sim está nos Midrashim. Sim. Sobre a questão da terceira via, Richa, questão da terceira via, e esqueci seu nome, Brau. Então, sobre a questão da terceira via, Daniel, que a minha pergunta é para o Richa e para o Daniel. Sobre a questão da terceira via, conta isso em 1996, em 1992, com o acordo de paz que os Estados Unidos ia fazer, isso justamente na época de Yasser Arafat, que na época de Isaac Rabin, e justamente se não acontecesse aquele atentado que aconteceu, o acordo de paz poderia acontecer entre Isaac Rabin e Yasser Arafat, mediado pelos Estados Unidos. Só que, para alguns países árabes, como o Catar, por exemplo, e a Turquia também, o Israel é colocado isso como um Estado imperialista, esse norte-americano ali. E isso para alguns países árabes poderia coloca uma certa desconfiança, porque aí como é que fica o direito dos palestinos? Então, a partir de agora, com acordo abraâmicos que Israel fez com alguns países árabes chave, como o Catar, como os Emirados Árabes, não, os Emirados Árabes que está, isso é com os Emirados Árabes, obrigado, com os isso. Marrocos está um pouquinho mais distante, Emirados Árabes que faz parte ali, dos países árabes ali. Então, com os Emirados Árabes ali, que são os acordos abraâmicos, e se não acontecesse esse atentado do 7 de outubro, ia sair o acordo com a Arábia Saudita, então poderia, já que Israel conseguiu fazer justamente com os Emirados Árabes, o acordo abraâmico de paz, será que um país-chave árabe, como terceira via, poderia fazer um acordo de paz com os palestinos, Israel dos os palestinos e um país-chave árabe, como, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem um certo peso...
Oxalá que fosse isso, Editon. A Arábia Saudita tem um certo peso justamente entre os países árabes. Se poderia ter esse acordo de paz, a Arábia Saudita mediante esse acordo de paz entre Israel e a Palestina. Esse certo. Richa e o seu Daniel. Tá certo. Olha, Richard, bom, vamos passar aqui o nosso amigo e depois fechar Daniel e Richard e meu amigo. Ricardo, eu vou tentar. Eu vou tentar ser rápido, embora tanta coisa boa foi falada. Obrigado, Ricardo, pela tua reflexão de hoje, e Braulio por ter vindo aqui para Daniel, por ter vindo aqui para trazer essas impressões que são importantes para a gente, que é verdade. Logo no começo, todo mundo só falava que Israel tinha que discutir a sua questão de segurança, e eles falavam: a gente não tem que discutir esse negócio da insegurança agora, a gente tem que resolver o problema que está acontecendo. Depois vai virar um inquérito do Exército, o que vai acontecer, como é que a gente vai falar sobre isso. E era muito interessante, mas isso por aí. Agora que estão liberando os documentos lá da Golda Meir de 73 e por aí vai. Então, mas é muito importante a gente poder ouvir essas coisas, que tranquiliza a gente, de certa forma, saber que as pessoas lá estão na sua rotina. Evidentemente, todo mundo tem seus colegas, seus parentes e está sempre falando com a turma lá. Eu queria tentar falar alguma coisa rapidinha que mistura um pouco da Paraxá com o depoimento do Braulio. Que a Torá sempre, em vários aspectos, trata de algum pecado capital, e acho que aqui a gente fala claramente de inveja. Né? Claramente a gente percebe aqui inveja. E eu... Hã? Ok. Não, é bom isso, mas é só para a gente ter como uma ideia básica de que aqui fala-se muito de inveja, e eu posso estar enganado, mas eu acho que muita gente compartilha dessa percepção, que eu acho que o mundo tem inveja de Israel. Tá? O mundo tem inveja de Israel. Pelo que se tornou em tão pouco tempo, com a capacidade, com a humanidade, com essa questão de olhar pelo outro, pela empatia. E também queria dizer que, na maioria das vezes, eu enxergo, os grandes líderes não têm empatia. Porque empatia você tem por quem está ali na tua frente. E o líder não tem ninguém na frente, ele tem gente atrás. O líder tem que puxar, o líder não... Não é que ele não tem que ter empatia, mas a gente ouve tanta história, né, das lideranças que precisam olhar para eles mesmos e saber o que eles querem, e a gente acaba achando, acreditando, entendendo que eles estão puxando o barco do mundo, da história, dos fatos, enfim. É só para deixar essa reflexão. E, por fim, conectando com essa história né, que o Ricardo falou entre os povos, da discussão e das mediações, etc. e tal, e a gente normalmente vai lendo a Paraxá e se atém a algum ponto, e muitas vezes não chega lá no final, mas me chamou a atenção, no final de Vayeshev, a história de José interpretando o sonho do copeiro e do padeiro. E que o padeiro vai ser enforcado, mas no copeiro ele fala que vai acontecer isso, 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 e vai ser restabelecido ao posto de copeiro, e quando chegar lá, não se esqueça de mim. Né? Não se esqueça de mim. Para eu sair dessa aqui também, vamos sair junto disso aqui. E no final o copeiro esquece. Trazendo para cá, quantas vezes as pessoas fazem acordos, chega lá na frente e fala: não, aquilo lá, esquece aquilo ali, deixa para lá. Acordos e esquece. Então, era só para fazer essa conexão rápida. Ótimo. Bom, vamos lá. Justiça ou pacificação? Fica... O Sachs gosta muito de falar disso. Justiça e pacificação. Pacificação é chegar ao meio termo. Mas, enfim, não se fala nisso no calor desse. Não dá para falar nesse calor desse, não dá para generalizar. Por exemplo, o próprio Rabino Sachs, que era ortodoxo, ele falava nos textos, ele sempre apoiava a solução de dois estados. Ou seja, ele imaginava que a solução de dois estados era a única viável para tentar equacionar isso. Isso é tão Sachs. O Sachs, ele fala isso algumas vezes no livro dele, da visão de dois estados. É tudo muito complexo, só que a gente tem que ter uma perspectiva histórica.
A gente fica, às vezes, muito agoniado porque queria ver a solução em nossos dias, só que a gente não tem em nossos dias. Quantos séculos demorou para a França e a Alemanha tentarem um acordo? Uma coisa que começou na Idade Média veio acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, 400 anos, 500 anos, para tentar chegar num acordo. Então, hoje está melhor. Não, hoje tem uma coabitação com a União Europeia. O ponto principal é o seguinte: você só pode conversar com quem aceita que você exista. O Hamas teria que ter uma mudança, e aí talvez você não tenha uma história. Será que o judaísmo da Idade Média seria capaz de negociar com os palestinos? Talvez não. Esse é um judaísmo mais fechado. O judaísmo teve o iluminismo dele século XIX, na escalada. Então, esse iluminismo fez você abrir a mente. Talvez o mundo muçulmano tenha ido no contramão. Você já teve grandes lideranças árabes no passado. Talvez uma das mais conhecidas, até por entrar em Israel, eu tenho que usar exemplo de Israel, para o grande Saladino, que ocupou aquela área lá toda, sem ser um fundamentalista como os outros que o seguiam. Eu tenho a impressão, do pouco que eu vi sobre Saladino, que ele era mais tolerante, que ele era tolerante com relação às outras religiões, que ele não oprimia. Isso é um pouco que eu vi de Saladino. Eu vi alguma coisa, mas não vi de tudo. O que eu li de Saladino é que ele respeitava os outros, respeitava a divergência. Dentro do conceito do que eu estou falando, Saladino, do que é 1.200, 1.100, 1.300, lá para trás, tem que ter um homem daqui. Então, talvez os palestinos tenham que fazer essa reflexão. Isso vai vir, não de cima para baixo, mas vai vir com o tempo. O tempo é que vai fazer a maturação, ou seja, eles aos poucos, tem que ver a autoridade palestina na Judéia e Samária, vai ter que ver a questão dos radicais judeus que querem mais do que a partida da Palestina, querem a grande Israel. Você vai ter que arrumar isso aí tudo. E aí essa coxa de detalhes é muito difícil. Eu resolvi em 3 minutos numa mesa de café. Obrigado. Bom, gente, então vamos aqui fazer alguns agradecimentos. Primeiro ao Ricardo Sichel, que topou falar aqui e veio aqui nessa nossa quinta-feira, que você sempre possa vir na quinta. O caminho da Barra para cá na quinta-feira é lindo, vem pela praia, não tem estresse, é um sonho. Agradecer ao Daniel Weckersheim pela presença, pelo depoimento, agradecer a todos que falaram aqui e agradecer a Luiz Goldberg, que sentou no lugar do Richard, que teve que ir no médico e operou tão bem isso. Vamos ver o resultado na sequência. Olha, vamos fazer aqui um destaque. Lembrando que amanhã, no Shabat, a gente vai ter a presença rápida da Pilar Rahola, que é a jornalista espanhola que vai falar um pouco sobre a visão dela, sobre o antissemitismo na Europa, o antijudaísmo, o antisionismo, e no sábado também, né, está circulando aí para fazer as inscrições, vai ter uma conversa com ela, um bate-papo, uma palestra para a gente ouvir um pouco mais das ideias, o que ela pode contribuir, para que a gente esteja sempre bem fornecido e bem guarnecido de informações nessa discussão constante, que é contra todo mundo, contra todos que têm inveja da gente. Maravilha. Então tá. Boa quinta-feira a todos. Shabbat Shalom antecipado. Vamos ao Birkat Amazônia aqui. Um abraço a todos por aí.